Muito bem, meus queridos radiovintes, amigos, aqui está a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao versículo 17, que diz: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mas nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos que são chamados nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que é o que recebe. Aleluia. Queridos radiovintes, aqui está o trecho da palavra de Deus, Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17, a carta à igreja em Pérgamo. Podemos observar que a igreja em Pérgamo se encontrava numa situação muito difícil. Por todos os lados, os vizinhos praticavam idolatrias e deram honra aos governantes romanos. Os cristãos, por sua vez, os abandonaram a verdade do Senhor, o único verdadeiro soberano, nosso Deus. Mas vem, portanto, as influências de falsas doutrinas, teve um impacto negativo na igreja, poluindo a congregação com doutrinas falsas que incentivaram os irmãos a praticar idolatria e imoralidade. Então Jesus chama a igreja ao arrependimento para evitar o castigo divino. É o que nos está mostrando, portanto, essa leitura da palavra de Deus em Apocalipse, no versículo 12, está bem claro, essa aqui a palavra do Senhor que diz: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O único livro do Novo Testamento que cita a cidade ou a igreja em Pérgamo é o Apocalipse. E passou a fazer parte do Império Romano a partir dos 133 anos. Mais de 200 anos foi a capital da província romana, teve a maior biblioteca fora de Alexandria. Foi o povo de Pérgamo que começou a usar peles de animais para fazer pergaminho, substituindo, portanto, o papiro que eles usavam na época. Aquele que tem a espada, diz aqui o versículo 12, espada afiada de 2 gumes, a espada representa a autoridade, glória a Deus, e o poder para julgar e castigar Jesus, o nosso Senhor, e não o governo romano que sugere esta espada. No versículo 16 diz: Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Em outras palavras, ele diz: eu não vim para julgar, mas a minha palavra há de julgar no último dia. Então ele diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Versículo 13, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Meu Deus do céu, veja a situação, meu irmão.
O homem conhece, não negou, mas continua fazendo coisas que não era para fazer. Quantos que estão nessa situação hoje? Eles conhecem a Cristo, conhecem a igreja, conhecem a doutrina e fazendo coisas absurdas. Aqui está, onde está o trono de Satanás? É o que o Senhor nosso Deus diz, que conhece o lugar onde ele estava habitando. Os cristãos em Pérgamo eram vizinhos do próprio diabo. Jesus sempre vigiando para ajudar o seu povo, sabia muito bem das circunstâncias difíceis daquela cidade. Desde o ano 29 a.C. foi o local e um templo dedicado a Roma. Foram erigidos outros templos na época para a honra dos imperadores. Além desses templos, para o culto imperial, o povo de Pérgamo adorava outros deuses e o poder oficial do governo romano, enquanto seus vizinhos sacrificavam os demônios. É o que nos diz no 1 Coríntios capítulo 10, 19 a 20. Os discípulos de Cristo, meus irmãos, reconheciam o único Deus como Senhor. Aí é que está o problema. Os que são de Cristo, eles reconhecem. E que, na verdade, conservava o meu nome, diz a palavra, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Versículo 13. Jesus até elogia a perseverança dos cristãos de Pérgamo, que foram fiéis à fé em Cristo, mesmo sob perseguição intensa. A minha fé é a palavra de Cristo, meu irmão, revelada aos homens, glória a Deus. Antipas é mencionado também somente aqui, evidentemente foi um mártir, provavelmente da própria congregação de Pérgamo. Foi morto entre eles. Antipas se mostrou fiel até a morte. Lá no versículo 10 está escrito na palavra de Deus que ele foi fiel até a morte. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Então, querido rádio ouvinte, amigo, aqui está um exemplo do que nós observamos dentro da palavra de Deus. Tenho contra ti, disse o Senhor, algumas coisas. Versículo 14. Apenas da perseverança dos cristãos em Pérgamo, haviam problemas graves ameaçando o bem-estar da congregação. Eles se mostraram tolerantes em relação às falsas doutrinas, especificamente dos erros citados nessa carta. Às vezes, meu irmão, a pessoa está errada e a gente, não, é porque é o irmão, é porque o irmão é velho, é porque o irmão é novo, é porque o irmão é isso e aquilo, é porque eu quero que tenha muita gente na igreja. Irmão, não é assim que funciona. Está errado, tem que ser corrigido. Não interessa, a palavra é de Deus. Deus tinha contra eles aquelas perseveranças dos cristãos que perseveravam, suportando graves ameaças de falsas doutrinas que eles toleravam em relação à doutrina do Senhor, especificamente dos erros citados nessa carta. Então aí está a doutrina de Balaão, versículo 14, que diz a palavra: algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. É isso que acontece hoje. Quantos que estão querendo fazer da gente um prostituto, que estão levando a gente a suportar falsas doutrinas, coisas que não condizem com a palavra de Deus? Então a descrição da doutrina de Balaão refere-se à história do Velho Testamento, lá em número 22, no final dos 40 anos de perseguição, os israelitas chegaram perto da terra prometida, que acamparam-se nas campinas de Moabe, e os moabitas e medianitas ficaram amedrontados. Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo, mas Deus frustrou todas as suas tentativas de falar contra os israelitas. Balaão desistiu de suas maldições, mas procurou outra maneira de vencer o povo de Israel. Deu o conselho de convidá-los
a participarem de uma festa idólatra. É o seguinte, você não vai de um lado, mas vai do outro. O inimigo é assim. Ele, quando não ganha de um lado, ele não vai desistir, ele vai do outro. Se lembra do capítulo 4 de Mateus, onde ele ali tentava Jesus de todas as formas. Assim também o inimigo fica, às vezes, tentando com falsas doutrinas, usando aqueles que são perversos dentro da congregação para ter aquele olhar altivo, aquele coração perverso e malicioso para fazer alguma coisa contra o povo de Deus. Então, nesta festa, o que aconteceu? Que foram eles convidados? Muitos israelitas se envolveram na idolatria e na imoralidade. E Deus mandou uma praga que matou 24 mil israelitas naquela época. A doutrina de Balaão foi a doutrina que Balaão ensinava. Não apenas a doutrina sobre as pessoas de Balaão. Semelhantemente, a doutrina de Cristo não é apenas o ensinamento sobre a pessoa de Cristo. A doutrina de Cristo inclui, meu irmão, o que Jesus ensinava e ensina. Considere a importância desse fato em relação a textos como Tito capítulo 2, versículo 10. Hebreus capítulo 6, versículo 1 a 2. E assim, segundo João, versículo 9. Se alguém for além do ensinamento dado por Jesus, não tem a Deus, é o que está escrito. A pessoa que vai além do que está escrito na palavra, ele não tem a Deus. Nós temos que estarmos sempre pela palavra, observando o que está exposto, o que alguém está pregando, se essa palavra vem de Deus, se essa palavra está na Bíblia, se é para nós ou é para o passado. Então você tem que ter sabedoria para isso. Ah, mas eu não entendo, eu sou isso, eu sou leigo. Você tem 2 bons ouvidos e tem 2 olhos. Os olhos para enxergar e os ouvidos para ouvir. E não está compreendendo? Então você precisa se arrepender, aceitar Jesus de verdade para compreender, porque diz a palavra de Deus que nós temos a mente de Cristo. Quando a pessoa aceita a Cristo, ele tem a mente de Cristo. Ele é capaz de entender a linguagem do Senhor. João capítulo 4, versículo 44. Ali o povo não entendia a linguagem do Senhor e Jesus diz, vós não entende a minha linguagem? Então vós sois filhos do diabo. Então, meu irmão, há uma necessidade do homem entender o que está escrito na palavra de Deus, ouvindo a palavra pela ajuda do Espírito Santo de Deus. Na igreja em Pérgamo, algumas pessoas, elas agiam como Balaão, incentivavam o povo a tolerar outras religiões, até praticando da forma de idolatria e de prostituição. A sua doutrina foi basicamente igual às ideias atuais de popularismo, aceitação de diversas religiões como igualmente boas. Tem gente que diz, tanto faz eu tá aqui, tá ali, tá pra colar, não interessa, e religião tudo é igual. Não é assim que eles pensam? E sincretismo também, juntando 2 ou mais religiões é o sincretismo. Agora, essa é a mesma coisa. Eu estou indo ali para a igreja católica adorar imagem de escultura, tanto faz eu estar numa igreja como em outra, o padre é bom. Outro hipócrita pior, um malvado, um assassino de si, que está assassinando a sua própria alma, deixando de adorar a Deus para adorar a imagem de escultura. Essa aí é a hipocrisia. A doutrina dos nicolaítas nos mostra que no versículo 15, a Bíblia nos identifica nesta doutrina, mas diz que Jesus odiava as obras dos nicolaítas e elogia os efésios por rejeitar esses ensinamentos. Infelizmente, a igreja em Pérgamo tolerava esses falsos mestres. Quer dizer, uma igreja que o Senhor estava cuidando, mostrando a verdade, mas estava com a revolta, aquele povo, com o nosso Deus, e Deus, com amor e carinho, começou a se preocupar e falar para aquele povo, para que eles pudessem se saírem daquele pecado, para que não viesse o castigo divino. Deus condena a tolerância de falsas doutrinas. Às vezes os homens valorizam a unidade entre pessoas, dentro de uma congregação ou até entre congregações diferentes, que desvalorizam a doutrina para que seja uma doutrina pura de Cristo. Eles toleram falsos ensinamentos, até praticam coisas proibidas, como a imoralidade e a idolatria, mas, na verdade, eles insistem na importância de manter uma igreja unida. Não importa se está de acordo com a palavra, o importante é estar todo mundo unido. Embora que seja todo mundo unido para roubar, para matar,
todo mundo unido para ir para o inferno. Ele não quer saber, o importante diz que é o amor, a falsidade do amor. Nada de amor verdadeiro, um amor falso. Unidos em Cristo tem que estar de acordo com a palavra de Cristo. Caso contrário, não adianta essa união. Se persistir necessário, o próprio Jesus trará o castigo. A unidade de discípulos é importante. A pureza da palavra é mais importante do que a paz entre homens. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Leia lá se você quiser observar. Uma igreja que serve a Jesus necessariamente rejeitará falsos mestres e suas doutrinas erradas. E também Jesus diz, arrepende-te, e se não, contra eles pelejarei. Você aceitou a Cristo, você não aceita andar atrás de imagens de escultura, rezando, acendendo vela, com feitiço, com macumba, isso é coisa do diabo. Agora, os professores da doutrina de Balaão e dos nicolaítas precisavam se arrepender também, ou serem eles rejeitados, que é o que diz Romanos 16, 17, e outros trechos da palavra de Deus, que diz, se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada e já tem armado contra ele o seu arco. Uma igreja que tolerava, ou que tolera falsos professores, se torna cúmplice do pecado. Se ela não se arrepender, Jesus usará a espada para trazer seu castigo sobre ela. Quem tem ouvidos, ouça, diz a palavra, versículo 17. Jesus chama os ouvintes a darem atenção devida à sua palavra. Versículo 17 ainda diz, ao vencedor. Você quer ser vencedor? Todas as cartas também incluem a promessa sobre a vitória. Aqueles que persistirem até o final receberão a recompensa. Nessa carta, a bênção para vencedor é descrita em duas partes. Primeiro, o maná escondido. E segundo, uma pedrinha branca com um nome novo escrito. Aleluia! Que maravilha! Então, o maná é escondido. Aquele que recusaram qualquer participação na mesa dos demônios seriam sustentados pelo maná de Deus. Jesus é o maná dado pelo Pai. Veja lá em João, capítulo 6, versículo 31 a 65, ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que come da minha carne tem parte comigo. E aquele que não come da minha carne não tem parte comigo. Então ele sustenta os fiéis e lhes dá a vida. A mensagem de Jesus continua oculta para os sábios deste mundo, é o que nos diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 10. Que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles ouvindo não compreendam e olhando não entendam. Agora, uma pedrinha branca com um novo nome escrito. É um novo nome. Frequentemente, glória a Deus, sugeria uma nova direção na vida. Especialmente de uma pessoa abençoada por Deus. Exemplo, Abrão mudado para Abraão, e Sarai para Sara, e Jacó para Israel. É o que mostra a palavra de Deus, um novo nome. Veja também a pedrinha branca, está escrito. Pode incluir vários significados conforme os costumes da época. Pedra branca foram usada para indicar a inocência de pessoas acusadas de crime. Jesus inocenta os seus seguidores fiéis. Pedras brancas foram dadas a escravos, libertados para mostrar sua cidadania. Os fiéis também, glória a Deus, não são mais escravos do pecado, pois se tornaram cidadãos da pátria celestial, diz a palavra de Deus. Filipenses 3:20 diz, a nossa cidade não é Esperantina ou outro lugar, mas a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foram usados pelos romanos como um tipo de ingresso para alguns eventos. Jesus permite os fiéis também entrarem na presença dele para o seu banquete, quando ele disse, não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar. Quando eu preparar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Então, foram dados aos vencedores essa pedrinha branca. Vencedores de corridas e aos vitoriosos de batalha, os fiéis são vencedores
que receberão o prêmio, segundo Timóteo 4, versículo 7 ao versículo 8. Você quer receber um novo nome, meu irmão? Então vamos correndo, vamos vigiando, vamos orando e vamos com os olhos fixos no Senhor, como diz o Salmo 91, versículo 7, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então devemos imitar a perseverança dos discípulos em Pérgamo, mantendo firme a nossa fé, mesmo se encontrarmos ameaça e perseguições. Temos que nos manter firmes. Ao mesmo tempo, não devemos negligenciar outras responsabilidades diante de Deus. Servimos um Deus puro e devemos manter e defender a doutrina pura para que sejam todos salvos, porque pura é realmente a palavra que ele revelou. Procuremos o maná que vem de Deus, para nos sustentar para sempre. Nada do inimigo. Aí está as festas que nós observamos de nossa cidade, que eles estão incluindo com cachaça, com cigarro, com banquete, e se prostituindo e fazendo coisas que não devem, porque estão adorando deuses feitos de gesso, de barro, de bronze, não importa o que ele é feito. O que é certo é que quando é feito pela mão humana, isso aí não é Deus, é apenas um demônio, segundo o que é descrito na palavra de Deus, e essas imagens têm que ser queimadas, jogadas fora, são maldições. Mas quando você aceita a Cristo de coração, você se torna um verdadeiro adorador, pois diz no capítulo 4, versículo 24 do Evangelho de São João, dizendo a palavra de Deus, que os verdadeiros adoradores de Deus adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então seja um homem abençoado em adorar o nosso Deus em espírito e em verdade e viver uma nova vida para a glória do Senhor. Amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, te agradeço, meu Pai querido, por mais uma oportunidade que tivemos aqui de estar falando a tua palavra. Que o Senhor venha abençoar todos, meu Deus, que estiveram nos ouvindo e que todos sejam cheios da tua graça e do teu amor e libertos, meu Pai, dessas doutrinas maliciosas, como nós observamos pela tua palavra. Em o nome de Jesus te peço, te agradeço de agora e para sempre. Amém. E que Deus possa abençoar você, meu prezado rádio ouvinte, que está na nossa escuta. Glória a Deus. Jesus tem algo bonito para te entregar.